Ontem à noite eu estava bem desejoso de estar na casa de Deus. E saí de casa, era um pouquinho antes das 7. E fui para a igreja. Então, quando cheguei lá, achei que eu teria que esperar um pouquinho, mas o meu pastor já havia chegado. Estava arrumando as cadeiras, estava terminando de varrer. Então, estacionei o carro, entrei. Quando entrei, eu cumprimentei e fui tirar o meu período de oração. Afinal, Jesus, ele disse a minha casa é chamada casa de oração. Aí eu fiquei então alguns minutos, alguns momentos falando com o Senhor, despejando a minha alma diante dele, colocando os meus agradecimentos, colocando os meus cansaços, as minhas tristezas, os meus desejos para o futuro, colocando diante de Deus as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu amo, as pessoas que têm passado pela minha vida todos os dias. E enquanto eu estava ali então orando, o pastor veio até mim. Deus havia falado com ele que eu deveria ministrar ontem à noite. E eu fui inundado por dois sentimentos então. Um, de alegria, porque Deus me deu o privilégio de trazer um ensinamento que deveria ser o pastor que deveria trazer. E o segundo, que é de responsabilidade, de entender que para aquele povo que eu estava ministrando não era qualquer povo, é o povo de Deus, a noiva de Cristo. Então eu fui pedir para que Deus me desse uma palavra e Deus me direcionou a falar sobre Jeremias. E eu gostaria que você meditasse um pouquinho só no que eu vou falar sobre Jeremias. Olha só, Jeremias ele viveu sobre o reinado de 3 reis. Era um rei temente a Deus, que promoveu uma restauração dentro da nação onde estava inserido Jeremias, que era a nação de Judá. O povo de Israel estava dividido em 2 nações. Uma nação tinha 10 reinos e a outra nação tinha 2 reinos, que eram Judá e Benjamim. Ou seja, a outra nação possuía 2 tribos, Judá e Benjamim, e alguns da tribo de Levi que não possuíam herança, ou seja, eles não possuíam terras no seu nome. Eles tinham uma porção em cada tribo, porque eles deveriam ministrar a todo o povo de Israel. Mas a palavra diz que Jeremias, ele vivendo nesses 3 reinados, o primeiro reinado, o rei Josias, era um homem temente a Deus, um homem que promoveu uma restauração em Israel, num sentimento de patriotismo, um sentimento de amor a Deus. O segundo rei veio depois da morte de Josias. Ele assumiu, era um dos filhos de Josias, assumiu, mas infelizmente ele não tinha nada do sentimento de Josias. Pelo contrário, ele era uma pessoa totalmente libertina, totalmente desleal. E a Bíblia diz que então no seu reinado, Israel, a nação, Jerusalém foi atacada, Jerusalém foi cercada e tomada, e então retirado desse rei o seu domínio, Jeoaquim, se não me falha a memória, e então passado para o seu irmão, que recebeu o nome de Zedequias por Nabucodonosor. E neste período todo, Jeremias, que era descendente de sacerdote, foi levantado por Deus como profeta para dizer à nação de Israel e até mesmo ao governo que deveria se submeter ao rei Nabucodonosor. Olha só, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção, que conhecesse um pouquinho da lei de Deus e olhasse para o que Jeremias estava profetizando naquela época, iria dizer que ele estava louco. Como pode Deus mandar o povo de Israel, que deve ser o povo de Deus, que deve ser a nação que serve ao Deus vivo, se colocar, se sujeitar debaixo das mãos de um rei que é politeísta, que adora diversos deuses, que não tem nada do Deus de Israel? E como pode um profeta dizer essas coisas? Jeremias foi preso, Jeremias foi lançado na cisterna, Jeremias foi confrontado por um outro homem que se dizia profeta, e no entanto Deus usou Jeremias para dizer: olha, Ananias, dentro de 1 ano tu vai morrer, porque não foi Deus que te enviou. E dentro de 1 ano Ananias morreu. As coisas que Jeremias dizia aconteceram, mas Jeremias sofreu, e não sofreu pouco. No entanto, no final,
aquilo que Deus havia falado para Jeremias aconteceu. A cidade de Jerusalém foi tomada e, segundo o próprio livro de Jeremias, algumas pessoas ali estavam se alimentando dos próprios filhos para poder sobreviver devido à grande fome que tomou o lugar. E o rei que foi levado cativo viu seus próprios filhos serem mortos à espada e foi cegado, sendo levado para a Babilônia cego. O que eu quero dizer? Jeremias viu a destruição da sua nação e ele não pôde fazer nada a não ser profetizar. Eu não sei o que espera a minha nação, a nossa nação, mas eu sei de uma coisa: Deus chamou eu e você para profetizarmos a palavra de Deus, para anunciarmos a vinda de Jesus, para anunciarmos a mão de Deus que pode aliviar o sofrimento do coração humano, ainda que tudo ao redor esteja caindo sobre nós. Deus, ele é poderoso para fazer conosco, como Davi disse no famosíssimo Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus abençoe a sua vida, reflita sobre isso, esteja na presença de Deus. Não importa o que aconteça, se tem anos de fartura pela frente, ou se tem anos de escassez, se temos anos de liberdade pela frente, ou anos de opressão, nós devemos estar na presença daquele que pode nos guardar não só nesta vida, mas nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo.